Boa noite, irmãos. Graças a Deus, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em torno da palavra do Senhor. Aos irmãos também que nos acompanham de seus lares, através do Zoom, que o Senhor possa abençoar os irmãos também. Hoje desejo prosseguir, irmãos, com o estudo no Evangelho de Marcos. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê mais de sua graça. A minha esperança e o meu desejo é, ao ler a palavra do Senhor, ao estudar a palavra do Senhor, poder perceber o próprio Senhor Jesus. É ver o Senhor. É ver aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele está fazendo. É ter uma percepção da vontade e do propósito dEle. Olharmos para a palavra do Senhor, quando olharmos para a palavra do Senhor, temos que ter isso em mente. Porque na luz do Senhor, aí nós podemos caminhar adequadamente, de forma ajustada, de forma que coopere com a vontade e com o propósito do Senhor. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vamos ler, antes de orarmos, capítulo 2, o versículo 14. Versículo 14. Nós lemos assim: E ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado à mesa de impostos, e lhe disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós nos reunimos nesse local, Senhor. E se nós estamos aqui, Senhor, é por causa da Tua graça, é por causa da bondade do Senhor, é por causa do Seu grande amor, ó Deus, é que nós estamos aqui. É porque um dia o Senhor mesmo abriu o caminho, ó Deus, é que nós temos a oportunidade de elevarmos as nossas vozes, os nossos corações, ó Deus, à Tua presença, e orarmos ao Teu nome, Senhor. É por isso que nos reunimos aqui, é por causa do Senhor. E nós te pedimos, Senhor, Tu que és o Deus poderoso, o Cordeiro que triunfou, o Cordeiro que está no trono, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda nessa noite. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos para contemplarmos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude, Senhor. Que Ele aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra prospere nas nossas vidas, Senhor. Na vida de cada um dos irmãos que estão aqui e de tantos outros irmãos que estão nos acompanhando, participando conosco nesse momento de seus lares. Que a Tua palavra prospere nas nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós abrimos a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 2 e no versículo 13, nós começamos a ver o início da história de Levi, do chamado de Levi. Levi é Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que muitos tinham dois nomes, um nome hebreu e outro nome grego. Então aqui era Levi, o conhecido Mateus. E quando nós lemos o texto,
nós vamos perceber nessa rápida narrativa, nessa rápida história aqui, o chamado de Levi, Mateus, o chamado dele. E quando nós olhamos aqui, se olharmos rapidamente, nós vamos ver um texto direto e simples. Mas se você pausadamente observar e for ler também as outras narrativas paralelas, por exemplo, quando você lê no Evangelho de Mateus, você vai ver mais detalhes, você vai observar mais detalhes. E através desses detalhes o Senhor tem algo a nos falar. Porque a palavra do Senhor, e através daquele povo em quem o Senhor estava se revelando, nela nós vemos a expressão da ação do Senhor, os movimentos de Jesus, os acenos graciosos de Jesus. Então aqui nós temos a história de Levi, que eu vou chamar de Mateus para nos familiarizarmos melhor. Versículo 13 diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, o Mateus, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui nós temos a história de Mateus, do chamado de Mateus. Mas quem era Mateus? Quem era Mateus? O texto nos fala aqui que ele era um cobrador de impostos. Isso nos diz muito. E ele estava e ficava na periferia de Cafarnaum, mais próximo ao mar da Galileia. Provavelmente, ele recebia taxas, impostos dos mercadores, dos comerciantes que chegavam através de navegações. Então ele era aquele que cobravam esses impostos também dos comerciantes, mas também dos habitantes. Então o fato dele ser um cobrador de impostos já nos diz muito a respeito da vida que Mateus levava. Por um lado, ele era um homem próspero, porque ele recebia de acordo com aquilo que ele colhia de impostos. Para termos uma compreensão mais facilitada, seria como uma espécie de comissão. Aqueles cobradores de impostos injustos, eles pegavam mais dinheiro. Então ele tinha uma vida relativamente confortável e protegida pelo sistema do governo, por Roma. Por outro lado, ele era um homem rejeitado pelos seus parentes, pelos seus conterrâneos, porque na figura de Mateus,
estava aquele que expressava o aprisionamento, que expressava as garras, o jugo de Roma sobre os judeus. Então, toda vez que um judeu, que um conterrâneo de Mateus via ele, eles já tinham ideia disso. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber uma relação entre pecadores e publicanos, colhedores ou aqueles que cobravam impostos. Porque para os escribas, para os judeus, para aqueles que se achavam mais piedosos, aquele tipo de pessoa ali era uma pessoa que oprimia o seu próprio povo, portanto ia contra a lei de Deus, e assim eles eram vistos. Então por aí você percebe que ele era um homem rejeitado, e segundo o costume do povo, do seu povo, ele vivia à margem daquela sociedade judaica. Imagino que Mateus não poderia ir nem mesmo à sinagoga, porque ele era expulso de lá. Então, se por um lado ele era próspero, por outro lado ele era rejeitado. Para os judeus, para os israelitas, o pecado de Mateus era pior do que o do leproso, por exemplo. Lembra, nas últimas oportunidades que nós tivemos, falamos sobre o contato que Jesus teve com o leproso, e que o leproso também vivia à margem da sociedade, porque ninguém queria falar com o leproso. Ninguém queria tocar um leproso. Ninguém queria estar próximo a um leproso. Mas um publicano era pior. Porque um leproso estava naquela condição não porque ele queria, mas segundo a observação dos judeus, dos fariseus, dos estudiosos da lei, um publicano era diferente. Ele estava naquela condição porque ele queria. Então, para eles, Mateus era pior do que um leproso. Por aí dá para você perceber o nível de rejeição que havia com esse tipo de pessoa, rejeitado pelos seus conterrâneos. Mas, irmãos, a experiência que Mateus tem com o Senhor nos fala sobre Jesus. E antes de avançar na exposição dessa palavra, eu quero, para nos ajudar e para focarmos a nossa atenção, eu quero anunciar um tema para a exposição dessa palavra. E o tema que, estudando e meditando sobre esses textos, que me ocorreu é o escândalo da graça em ação e a fé operante, atuante. Por que isso? Porque quando Jesus ousou ali diante dos fariseus olhar para Mateus, aquele publicano, aquele rejeitado, aquele que conspirava contra o povo, aquele que vivia à margem da sociedade judaica, israelita, hebreia, quando Jesus chamou ele, foi um escândalo para todos aqueles que observavam e acompanhavam o Senhor. Foi um escândalo. Quando nós lemos o texto aqui, no versículo 14, nós vemos, e passando, Jesus estava passando, havia uma rota, havia um caminho, havia uma direção, havia um propósito, Jesus estava passando. Na minha percepção, eu sinto aqui uma pausa. Jesus estava passando e de repente ele dá uma pausa, olha para um local que muitos não gostariam nem de passar perto. E Jesus olha para aquele homem, que tem até um sobrenome, filho de Alfeu.
Os sobrenomes naquela época era mais ou menos por aí. Filho de, da cidade de, que fazia isso. Ou da tribo de. E o Senhor simplesmente diz para ele: segue-me. Que simples e voz direta no coração de Mateus. Quando eu vejo ali, e principalmente a reação de Mateus diante da voz do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: levantando-se, o seguiu. Essa palavra seguiu aqui, quando você vai examinar ela no original, você percebe nela uma ligação com a palavra fé, porque é um resultado da fé. O Senhor falou, olhou para ele e disse: siga-me. Ele acreditou e reagiu, seguindo o Senhor naquele momento. Então, nesse momento, nós vemos uma fé que se manifesta, mas houve um custo para Mateus. Havia um custo de deixar aquela posição, como também haveria um custo de participar de um povo, de estar mais próximo daquele mestre judeu. Havia um custo para Mateus. Mas Mateus não pensou em nada disso naquele momento. Ele se levantou e seguiu o Senhor. Nesse momento, e nessa reflexão, irmãos, eu vejo aqui a fé que segue. Ali houve esse custo da fé de Mateus, o próspero coletor de impostos. Porque a vida dele saiu de um coletor de impostos e foi para discípulo de Jesus, reagindo ao chamado do Senhor. E eu me lembro de Nicodemos. Lembra-se de Nicodemos? Evangelho de João 3, nós lemos sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem muito respeitado pelos judeus. E ele teve uma oportunidade ímpar com Jesus, de ouvir Jesus. Só que Nicodemos estava tão apegado à sua vida, aos seus prestígios, aos seus conhecimentos, que apesar do impacto daquela revelação da palavra do Senhor, se você lê o Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo 21 e o versículo 22, entre esses dois versículos você vai perceber uma transição entre Jesus falando com Nicodemos e Jesus saindo da presença de Nicodemos para se reunir com os discípulos e sair da região da Galiléia e ir para a Judéia. E Nicodemos perdeu a oportunidade de seguir o Cordeiro. Por que Nicodemos perdeu aquela oportunidade? Porque pesou em seu coração todas as suas conquistas no meio judeu. Mas para Levi também havia conquistas, mas havia uma fé inflamada no coração de Levi, o Mateus, que o levantou. E para aqueles que estavam próximos a ele, foi de pasmar, porque ele levantou e seguiu o Senhor. Ele foi após o Senhor. Mas, irmãos, quando nós vamos lendo o texto, nós vemos depois, na reunião de Mateus em sua casa, porque ele ofereceu um jantar para o Senhor, nós vemos a alegria da salvação. E sobre esse aspecto eu gostaria de meditar mais a fundo com você. Na experiência de Mateus, nós podemos ver, para entendermos melhor essa experiência de Mateus, eu gostaria de ver com você duas outras experiências, duas outras cenas. A cena de o cego de Jericó, e logo na sequência do texto, Zaqueu, o publicano.
Você já leu sobre esses dois, lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 18. O cego de Jericó, ele estava lá à beira do caminho, o Senhor estava passando, e ele era cego. A única coisa que o cego tinha para reagir era a voz e o ouvido e a sua pouca força. E quando o Senhor estava passando, ele ouviu um grande movimento, muito barulho, e ele perguntou: o que é isso que está acontecendo? Eles falaram: é Jesus que está passando. E naquele momento bateu um desespero no coração daquele cego. Bateu um desespero nele. Porque para ele encarou aquele momento ali, porque ele já havia ouvido sobre Jesus. Então, para aquele cego, aquele era um momento único na vida dele. Jesus estava passando, era um momento único de salvação para ele. E ele tinha que fazer alguma coisa, porque a graça de Deus foi favorável para ele, ao ponto de Jesus passar próximo dele. E ele clamou, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece muito bem esse texto. E o resultado foi que os que estavam próximos a ele começaram a repreender ele, falando para ele se calar. Cale a boca, o mestre está passando. Mas quanto mais eles repreendiam aquele cego, mais ele gritava. Mais ele gritava. Mas o fato é que ele estava desesperado. O cego usou o que ele tinha naquele momento. Se levantou. O cego, todo cego, ele tem uma audição mais aguçada. Então ele procura se direcionar de acordo com a direção do som da voz. Penso eu que ele se levantou naquele momento e na direção da voz, do movimento da multidão, ele caminhou com a sua força entre a multidão e colocou toda a força do pulmão em seus lábios, falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque para ele era a única oportunidade de salvação que estava passando na frente dele naquele momento. Poucos versículos após, no capítulo 19, você também tem um outro paralelo, que é a história de Zaqueu. Jesus também estava passando. Olha novamente Jesus passando. E o movimento era grande. E lá estava outro coletor de impostos. Então, percebe a mesma cena em relação a Mateus com a Zaqueu. Só que Zaqueu era chefe dos colhedores de impostos. Então eu imagino que a repulsa dos judeus era ainda maior. E o texto diz que, capítulo 19, versículo 3 do Evangelho de Lucas, o texto diz que ele, eu vou ler para você, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Isso que o texto diz. Mas o que me chama a atenção é que ele procurava ver quem era esse Jesus. E você vai lendo, se formos lendo o texto, nós vamos ver que a solução que ele encontrou foi correr. Passou na frente da multidão, viu uma figueira brava, antiga, grande, subiu nela, para ver Jesus. No versículo 4 diz assim: correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver Jesus.
Ele queria ver Jesus, porque por ali havia de passar. Todo o esforço e a urgência de Zaqueu era para ver Jesus. Esse era o esforço de Zaqueu. Ele não esperava mais que isso de um mestre judeu. O que poderia um cobrador de impostos esperar de um mestre judeu? Rejeição, mais intensificada ainda, que era o que normalmente se tinha dos fariseus, dos saduceus e dos estudiosos da lei. Então, não podia se esperar muito na frágil esperança de um publicano, mas ele queria ver o Senhor. Ele queria ver o Senhor. Ele era um pecador e ele tinha consciência disso. Percebe a extravagância da graça de Deus caminhando aí? Percebe que o que liga esses dois homens, o cego e Zaqueu, é o desejo de ver? Percebe? Quando o Senhor Jesus parou e perguntou para o cego o que ele queria, ele falou assim: eu quero ver. O esforço de Zaqueu ao subir na figueira foi para ver. A esperança dele e os cálculos que ele fez foi que, não, eles estão vindo, então provavelmente ele vai passar por aqui. Então dessa figueira aqui eu vou ter uma posição mais privilegiada para me ver quem que é esse mestre judeu que todo mundo fala. Eu quero ver esse Jesus. Mas me ocorre uma frase sobre aquelas almas, principalmente dos colhedores de impostos. O inesperado e esperado Salvador das nossas almas. Inesperado porque no coração de Levi, o Mateus, e de Zaqueu, eles eram indignos, segundo a interpretação da lei, pelos fariseus, de participarem junto com os judeus. Então era um consenso claro entre os judeus que eles eram pecadores indignos de estarem na presença de um santo. Então, nesse sentido, era inesperado. Mas, por outro lado, era esperado, porque era o desejo do coração deles. Isso fala muito sobre o meu estado e sobre o seu estado. Porque, por um lado, segundo as nossas condições, o ver o Senhor e o ser visto pelo Senhor é inesperado. Mas, por outro lado, segundo a graça de Deus e o desejo, o anseio do nosso coração, é esperado, é desejado o ver o Senhor. E eles queriam ver o Senhor. Era o desejo deles. O cego, quando nós lemos o texto, Lucas, capítulo 18, o versículo 40 ao 43, diz assim: Jesus então, parando, mais uma vez, parece com aquela cena de Mateus. Jesus estava a caminho e de repente ele para. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem a sua presença. E quando chegou, perguntou-lhe dizendo: o que queres que eu te faça? Parece assim meio que, como assim perguntar para um cego o que ele quer? É óbvio que ele quer ver. Às vezes nos ocorre a pergunta: o Senhor, será que o Senhor quer ouvir dos meus lábios aquilo que ocorre no meu coração? Será que não é muito óbvio a minha condição diante de Deus? Mas a pergunta, irmão, é: o que o seu coração, que sabe da sua condição diante do Santo de Deus, deseja
do profundo do teu espírito. Eu não digo alma e nem corpo, eu digo do espírito, que tem sede de comunhão com Deus. O que queres que eu te faça? E ele disse, que eu veja. Jesus, eu quero ver, Jesus. Eu quero ver. E Jesus disse, vê. É muito simples, né, irmãos? Eu fico, quando eu leio os evangelhos, é de assustar a simplicidade da voz do Senhor. Hoje fazem tantas coisas, formalizam tantas palavras, dão tantas ordens aos demônios, às enfermidades e tantas outras coisas, insistem tanto, pulam tanto, falam-se tanto, mas o Senhor Jesus só diz uma coisa: vê, veja, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. Duas palavras, ele viu. Eu fico me perguntando qual foi a primeira coisa que o cego viu. Se ele estava direcionado para o som daquela voz, quando a visão dele se abriu, ele viu o Senhor. E foi a alegria do coração dele. Foi a alegria da vida dele. Ele queria ver e ele viu o Senhor. E o resultado não poderia ser diferente. Foi igual ao resultado de Levi. Seguiu o Senhor com a alegria. Esse é o resultado. Seguir o Senhor é a fé operante, é a reação esperada, é a ação que está ligada à fé. Se eu creio, mas não sigo, então eu não creio. Se eu digo que creio no Senhor, e digo que eu estou ouvindo, ou lendo, ou percebendo a voz do Senhor, e não me disponho a seguir o Senhor, e não me disponho em meu coração em seguir o Senhor, essa fé está incompleta. Ela não tem ação, ela está inapta. É uma fé morta, segundo a linguagem de Tiago. Então ele seguiu o Senhor. E Zaqueu, capítulo 19, versículos 5 ao 9. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Mudou alguma coisa. Viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, olha a frase, irmãos, que linda, me convém pousar em sua casa. Mateus, eu estava andando por aqui, mas eu entendo que é conveniente ir para a sua casa. Zaqueu, eu estava prosseguindo com o meu ministério, mas eu entendo que é conveniente fazer da sua casa parte do meu caminho, do meu ministério, do meu trajeto, do meu serviço. Desce logo, Zaqueu, porque é conveniente eu ir lá e dormir na sua casa. Zaqueu faz parte do meu caminho, do meu serviço ao Pai, passar por sua casa. Quando eu olho essa parte, com essas reflexões, eu fico pensando, Senhor, faz do meu lar um ambiente que seja a rota do ministério do Senhor, rota do serviço do Senhor, rota da atuação do Senhor, do trabalho do Senhor. Faça, Senhor, dos nossos lares, das nossas famílias, um caminho de vida para o próprio Senhor. Faça de nós. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Eu fico pensando, Zaqueu no alto daquela árvore. Se fosse eu acredito que ou o Senhor teria que fazer um milagre para me segurar na árvore, ou fazer um milagre depois que eu caísse da árvore.
porque o inesperado aconteceu. O cego de Jericó viu o Senhor. Zaqueu foi visto pelo Senhor. Ele queria ver, mas ele foi visto pelo Senhor. E ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: encontrou para se hospedar com um homem pecador. E Zaqueu, em pé, disse ao Senhor: veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a essa casa, já que também ele é filho de Abraão. Irmão, sabe o que significa o ser filho de Abraão? Significa ser da geração daqueles que creem, daqueles que têm fé. Isso significa ser filho de Abraão. Porque em Abraão houve-se um novo povo, o povo da fé, o povo que crê, o povo que acredita e que tem esperança. Então isso é o significado de ser filho de Abraão. Ele também era filho de Abraão. Mas Mateus, ali, ouvindo o Senhor, agora ele sai daquela posição de coletor de impostos e vai para a sua casa. Ele sai do seu ambiente de trabalho e vai para a sua casa. Eu fico meditando naquele momento que Mateus olhou para o Senhor dizendo: vem, segue-me. Mateus estava naquela posição clara de indigno, diante do chamado do santo. A reação de Mateus em sair e abandonar tudo não tem outro nome a não ser alegria. E quando nós vamos acompanhando o texto, isso é muito perceptível para nós. A alegria da salvação naquela casa. A alegria da salvação para todos aqueles. Porque quando ele resolveu fazer um jantar para o Senhor, todos os outros publicanos, todos os outros pecadores ficou sabendo. Jesus também ama os pecadores. Ele ama. Então vamos lá. Então havia uma festa. E quando eu vejo isso, irmãos, naquela alegria lá, e mais publicanos, mais cobradores de impostos aparecendo, eu percebo o que aconteceu em Atos 2. Quando nós vemos lá em Atos 2, no versículo 44, no versículo 46 e no 47, quando diz que todos eles acreditavam, criam juntos na palavra, e viviam uma vida em comunhão, eles comiam juntos, e em meio àquela alegria o Senhor ia acrescentando. Então ali na casa de Mateus, em meio à alegria, o Senhor ia acrescentando, o Senhor ia aumentando aquelas pessoas ali. Por quê? Porque em meio à comunhão e à alegria é um ambiente que coopera com a salvação. Guarde isso, irmão. Guarde isso. Em meio à comunhão e à alegria da salvação, cria-se um ambiente que coopera com testemunho para a salvação dos outros, para a salvação dos demais. Mas o Senhor Jesus chamou pecadores, inaptos. Inesperadamente Ele chamou pecadores. No capítulo 2 e no versículo 15 do Evangelho de Marcos, quando nós vamos lendo aí a descrição desse acontecimento de Mateus, nós vemos assim: e sucedeu que estando sentado à mesa em casa com ele, muitos cobradores de impostos
e pecadores notórios estavam também sentados à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos, porque havia muitos e o seguiam. Agora aqui eu vejo uma sutil descrição desse texto. Observe comigo, quando aqui é dito e sentado, em muitas versões, talvez na sua versão está escrito aí sentado. Mas quando nós vamos olhar essa palavra no original grego, em algumas versões vai ter uma palavra, uma expressão melhor, que diz reclinado. Ele se reclinou. E esse texto, essa expressão, ela fala de Jesus, no caso, ali, sentado numa posição singular. No Evangelho de Marcos é dito essa palavra 4 vezes. 2 vezes sobre uma postura de Jesus para com as outras pessoas. Uma dessas vezes, dessas 2 vezes, é nesse texto, no versículo 15 que acabamos de ler. E a outra é num texto muito conhecido que eu vou ler para vocês, que é no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 3, que diz assim: estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso, assentado ou reclinado à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, caríssimo. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume sobre a cabeça dele. A palavra reclinado aparece aqui novamente. Isso fala de uma postura, uma posição que Jesus estava em direção à mesa e uma disposição de interação que ele estava com a mesa. E essa palavra liga esses 2 ambientes, tanto esse ambiente da casa de Levi, o ambiente de alegria da casa de Levi, como o ambiente de alegria em Betânia, na casa de Simão o leproso, que fala de um ambiente que Jesus estava alegre e interagindo com aqueles que estavam ali presentes, porque Jesus estava virado para a mesa ali. O texto literalmente, a palavra literalmente fala de uma postura virada para a mesa, como de alguém em uma refeição que estava interagindo alegremente com aqueles que estavam à mesa. Então, os 2 ambientes falam da alegria do nosso Senhor por causa da salvação. Porque quando uma alma se converte, há alegria nos céus. O Senhor Jesus se alegre. Então é uma sutil descrição da alegria do nosso Senhor com aquele momento, com aquele acontecimento. No versículo 17, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, diz assim: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Um outro texto paralelo a esse, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 13, que fala novamente sobre esse mesmo acontecimento, diz assim: ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui Mateus, ele abre mais essa expressão do Senhor. E essa expressão aqui fala de Oséias 6:6. E eu vou ler Oséias 6:6 para você, que diz assim: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quando você vai estudar essa palavra misericórdia e a palavra conhecimento, você vai entender que a palavra misericórdia fala da bondade fiel, no caso de Deus.
Mas os estudiosos, quando foram estudar essa palavra, no contexto do livro, e no contexto da história da redenção, da salvação, o significado dessa palavra ainda é mais profundo, porque fala sobre a aliança de amor de Deus. Fala de uma aliança de amor de Deus com o seu povo. Porque sabe, irmãos, a ação de Deus é com base no seu propósito, na sua aliança. Lembra o que o Senhor disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações, os povos da terra. Todos aqueles que creem, é isso que significa. Toda essa nova raça de fé será bendita. Todo esse povo novo que vai vir aparecendo nos séculos vindouros, que crê no Senhor Jesus, serão abençoados, receberão da bondade de Deus, a misericórdia de Deus, por causa da aliança de Deus. Isso significa, irmãos, que o que Deus fez e o que Deus faz não é por causa de nós, mas é por causa daquilo que Ele propôs em seu coração. E Ele estabeleceu uma aliança com o homem. Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. E com base em sua vontade, e nessa aliança, é que Ele, Jesus Cristo, se propôs a vir e subir naquele madeiro, se permitir ou permitir ser levantado naquele madeiro, para que então nós hoje viéssemos a usufruir da misericórdia de Deus. Então ele diz aqui em Oséias: misericórdia e não sacrifício, e não lei, e não ritual. É a misericórdia de Deus, é a ação de Deus, é por causa disso que nós estamos aqui. É por causa daquilo que Deus propôs em seu próprio coração. Isso traz uma grande certeza para nós, porque se Deus estabeleceu uma aliança, nada vai mudar o propósito de Deus. Um dia nós veremos o Senhor. Um dia nós estaremos com o Senhor. Isso Ele concebeu na eternidade. Isso Ele aliançou na eternidade. Ele se propôs a fazer isso, a manifestar sua misericórdia. Não é com base em qualquer sacrifício. E qualquer ação nossa de fé tem que ser com base na ação misericordiosa do nosso Senhor. Então aqui o texto diz, conhecimento de Deus. Conhecimento fala de uma percepção especial da pessoa de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes nós precisamos dessa percepção especial da presença de Deus nas nossas vidas? E nesse momento, eu percebo aquele momento do anseio de Zaqueu, que queria ver o Senhor, mas ele foi visto pelo Senhor. O anseio e o desespero do cego de Jericó, que queria ver e pôde ver o Senhor. Ele queria ver e viu o Senhor. Zaqueu queria ver, mas ele foi visto pelo Senhor. Que experiência, né, irmãos? Que sublime experiência que eles tiveram naquele momento. Aí vem a pergunta: o que paira nos nossos corações? O que você quer? É ver o Senhor? Ou é ser visto pelo Senhor? Qual que é a experiência de milagre que nós precisamos no nosso dia a dia? Claro que é as duas coisas. Porque em meio às tormentas do dia a dia e das nossas disputas diárias, nós precisamos da percepção de ver o Senhor através da sua palavra, de sentir a presença do Senhor.
Mas sabe, irmãos, nós também precisamos da sensação e da percepção espiritual e pessoal de que o Senhor está nos assistindo, está nos vendo, está nos acompanhando todos os dias das nossas vidas, mesmo que titularmente nós somos indignos da presença do Santo de Deus. Mas Ele sim nos assiste em nossas dificuldades, em nossos desesperos. Às vezes nós estamos como o cego de Jericó, utilizando aquilo que resta das nossas forças. E nós dizemos: Senhor, parece que engasga na nossa oração sincera diante de Deus. Senhor, parece que não é real. Cadê o Senhor? Nós oramos: Senhor, eu quero te ver. Nós cantamos: eu quero te ver. Muitos te viram, Senhor. E por que eu não te vi ainda, Senhor? Mas sabe, irmãos, nós precisamos desse milagre do Senhor no nosso dia a dia, desse momento no nosso deserto, que é um refrigério para nós, que é ver o nosso Senhor através da palavra, da experiência, que é nos sentirmos amparados pela mão do Senhor, é de sentirmos que estamos sendo vistos pelo Senhor, que apesar de sermos incompreendidos, até mesmo pelos nossos, o Senhor olha para todo o nosso esforço e nos vê em cima da figueira. E disse: desce rápido, eu quero incluir a sua vida e a sua casa no meu ministério. E é isso que eu desejo e que nós desejamos ouvir do Senhor. É isso que nós precisamos ouvir do Senhor. Então, irmãos, quando eu olho para essa história de Mateus, de Levi que estava ali, eu vejo tudo isso. Está dito tudo isso. Indigno, era inesperado, mas era desejado. Somos indignos por nós mesmos, e a nossa condição diz que é inesperado. Eu não sei se você já passou por momentos que você fica incerto de orar ou pedir certas coisas ao Senhor, como que se o seu pedido fosse raso demais diante de tantas coisas que o Senhor tem para fazer, como se o seu assunto fosse pequeno demais diante da grandiosidade do ministério do Senhor em todos os tempos e em todo o universo. Então, às vezes, nós engasgamos diante do Senhor e relutamos em declarar aquilo que nós desejamos. Mas, irmãos, nós temos que orar e falar: Jesus, eu quero te ver. Abra os meus olhos, Senhor. Eu preciso tanto te ver, Senhor. Senhor, enche o meu coração do sentimento e da percepção da tua presença no dia de hoje. Jesus, faz do meu lar, da minha casa, morada do Senhor. Dorme aqui comigo, Jesus. Passa essa noite escura comigo, Senhor. Nós precisamos desses momentos, sabe, irmãos, na nossa caminhada, porque no mundo tereis aflição, mas a palavra do Senhor é: tende bom ânimo, tende fé, acredite, prossiga. Então essa deve ser a nossa oração. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque quando nós olhamos para a tua palavra, nós vemos o socorro do Senhor. Nós vemos a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia grandiosa do Senhor, e ela é grandiosa porque ela fala da aliança de salvação que o Senhor estabeleceu com o homem. Então, quando eu vejo essa misericórdia sendo expressa,
ó Deus, na história da redenção, na história da salvação, então aí eu posso descansar, porque o Senhor nos incluiu nela, porque o Senhor incluiu o nosso lar, a nossa família nesse trajeto. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Ó Senhor, às vezes nós tememos, Senhor, de falarmos certas coisas diante do Senhor, e nos julgamos tão indignos, e julgamos, ó Deus, os nossos míseros clamores e pedidos e dores e angústias, tão pequenos diante da grandiosidade do ministério do Senhor. Mas, Senhor, preciso do senso, da percepção da Tua presença, ó Deus, diante de nós. A sensação que o Senhor está olhando para nós, que os Seus olhos poderosos estão direcionados para mim e para os meus irmãos, para o nosso lar, para a nossa casa, para que ali haja alegria, para que ali no nosso lar, quando nós olharmos para o Senhor, nós venhamos a perceber a alegria do Senhor, a disposição do Senhor, a reação alegre do Senhor na nossa casa, em meio aos nossos familiares, Senhor. Nós precisamos tanto disso, Jesus. Nós precisamos de prosseguir nessa caminhada, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor, através dessa graça misericordiosa e que causa tanto escândalo àqueles que não conhecem, que não sentem a misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.